Diletos irmãos e irmãs da caminhada terrena, com o coração paternal transbordando de alegria renovada e satisfação espiritual, venho até vocês neste momento histórico de libertação nacional para compartilhar uma comunicação de impacto transcendental. Através da mediunidade consagrada desta Casa de Caridade, eu, Bezerra de Menezes, trago uma revelação triunfal recebida durante a Assembleia Solene dos Mentores Superiores da Libertação Brasileira. Hoje, por determinação dos Conselhos da Justiça Divina, devo anunciar que acabou o prazo estabelecido pelas hierarquias celestiais para tolerância com elementos que impediam desenvolvimento espiritual de nossa amada pátria. A libertação espiritual do Brasil começou definitivamente. O próximo passo coordenado pelos mentores será aprisionamento espiritual do espírito de toga, que vinha sistematicamente retirando forças vitais de nossa nação durante período crítico de transição espiritual, quando deveria servir à proteção dos valores eternos ao invés de sua destruição sistemática. Queridos filhos da luz, vocês foram conduzidos até este santuário de celebração, o canal Espiritismo com Fé, pelos espíritos da renovação que desejam anunciar fim de período de opressão espiritual que mantinha nossa pátria aprisionada. Neste momento profético, quando forças superiores implementam libertação definitiva através de neutralização de elementos que serviam à agenda contrária ao bem nacional, este espaço serve como centro de irradiação de alegria para aqueles que compreenderam que chegou o momento da grande renovação nacional, através de remoção dos obstáculos que impediam manifestação plena de nossa vocação transcendental. Prestem atenção especial ao fim do prazo estabelecido pelos mentores, pois este marco representa a culminância de período de observação compassiva durante o qual forças superiores permitiram que elementos corruptos demonstrassem suas verdadeiras intenções, compilando evidências necessárias para a implementação de medidas drásticas que garantirão proteção permanente de nossa pátria contra futuras tentativas de aprisionamento espiritual, por figuras que confundem autoridade temporária com licença para destruição de valores eternos. Os espíritos da libertação me orientam a solicitar que compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, formando rede luminosa de celebração nacional que fortalecerá a manifestação da renovação durante período quando aprisionamento do elemento obstrutor permitirá florescimento completo do potencial espiritual brasileiro. Nossa corrente de intercessão, conduzida pelos mentores especializados em libertação de nações aprisionadas, dedica-se a sustentar processo que resultará em desenvolvimento baseado em valores eternos. Convido cada espírito sincero a fortalecer esta missão através de apoio, inscrição no canal e compartilhamento desta revelação que anuncia início da era de libertação espiritual nacional. Que a libertação radiante do Mestre Jesus se manifeste através da renovação completa que liberará nossa pátria para cumprimento de sua missão transcendental, como exemplo mundial de nação espiritualmente livre. Amados filhos da luz imperecível, que a alegria da libertação definitiva se estabeleça profundamente em vossos corações, durante o momento quando o fim do prazo celestial marca início de nova era para nossa amada pátria brasileira. Eu, Bezerra de Menezes, venho através desta canal consagrada, sob orientação dos mentores da Renovação Nacional, trazer-vos revelação médico-espiritual sobre processo de libertação que se inicia com remoção definitiva do elemento que funcionava como dreno energético sobre forças vitais de nossa nação,
impedindo manifestação plena de capacidades transcendentais estabelecidas pelas hierarquias superiores para demonstração mundial de viabilidade de desenvolvimento baseado em valores eternos, aplicados conscientemente à organização social contemporânea. Em estado de observação espiritual direta, fui conduzido pelos guardiões da libertação nacional às dimensões onde se registra fim de períodos de tolerância celestial, com elementos que ultrapassam limites estabelecidos para a proteção de povos escolhidos. O que presenciei revelou magnitude extraordinária da operação que se inicia com aprisionamento espiritual daquele que utilizou posição de autoridade judicial para a drenagem sistemática de energias vitais que deveriam sustentar desenvolvimento espiritual e material de nossa pátria durante período crítico, quando renovação exigia proteção ao invés de sabotagem sistemática. Vi como o espírito de toga, através de decisões que violavam ordem moral estabelecida para a proteção de inocentes, criou campo de perturbação energética que funcionava como obstáculo permanente para a manifestação de potencial transcendental brasileiro. Observei também como o aprisionamento deste elemento permitirá a restauração imediata do fluxo energético nacional, liberando capacidades que foram artificialmente reprimidas durante período de drenagem sistemática, coordenada por aquele que deveria servir à justiça, mas escolheu servir à agenda contrária ao bem comum. A primeira revelação fundamental refere-se ao fim do prazo estabelecido pelas hierarquias celestiais, como período durante o qual elementos corruptos receberam oportunidades de demonstrar capacidade de correção de rumo ao invés de persistência em ações que violavam ordem moral. Este prazo, estabelecido pela misericórdia divina, permitiu compilação de evidências completas sobre extensão dos danos causados à estrutura espiritual nacional, justificando implementação de medidas drásticas que garantirão proteção permanente contra futuras tentativas de aprisionamento por figuras que confundem autoridade temporária com poder absoluto sobre destinos coletivos. A segunda revelação consoladora relaciona-se ao início da libertação espiritual do Brasil como processo coordenado pelos mentores superiores para a restauração de condições energéticas que permitirão desenvolvimento baseado em potencial autêntico, ao invés de limitações artificiais impostas por elemento que funcionava como dreno sobre forças vitais nacionais. Esta libertação manifestar-se-á através de remoção de obstáculos que impediam manifestação de lideranças autênticas, neutralização de redes que desviavam energias para propósitos contrários ao bem comum e, principalmente, restauração de campo energético que atrairá proteção e orientação superior para desenvolvimento que beneficiará toda a população. A terceira revelação inspiradora envolve o aprisionamento espiritual do espírito de toga, como medida necessária para a proteção permanente de nossa pátria contra futuras tentativas de drenagem energética por figuras que utilizam posições de autoridade para a implementação de agenda que serve a interesses contrários ao desenvolvimento baseado em valores eternos. Durante observações nas dimensões onde se coordena a proteção de nações ameaçadas, contemplei como o aprisionamento incluirá isolamento completo de qualquer fonte de poder ou influência, neutralização de redes que sustentavam ações destrutivas e, principalmente, remoção de capacidade de interferência nos processos de renovação nacional. A quarta revelação reconfortante refere-se aos métodos através dos quais libertação se manifestará nos próximos dias,
incluindo restauração imediata de energias vitais que foram drenadas durante período de aprisionamento nacional. Emergência de lideranças que implementarão soluções baseadas em potencial real, ao invés de limitações artificiais. Revelação de verdades que exponham extensão dos danos causados por elemento obstrutor e, principalmente, manifestação de apoios inesperados que demonstrarão operação da providência divina na coordenação de circunstâncias favoráveis para desenvolvimento, que transcende expectativas baseadas em condições anteriores de aprisionamento. A quinta revelação extraordinária relaciona-se ao significado do período de transição espiritual, durante o qual drenagem energética representava a ameaça máxima ao desenvolvimento nacional, exigindo intervenção direta das hierarquias superiores para a proteção de vocação transcendental estabelecida para nossa pátria. Esta transição, caracterizada por batalha entre forças que promovem valores eternos versus elementos que trabalham para sua destruição, alcança resolução definitiva através de remoção do obstáculo principal que impedia a manifestação plena de capacidades espirituais e principalmente materiais necessárias para a demonstração mundial de viabilidade de civilização baseada em dignidade humana. A sexta revelação transformadora envolve as consequências permanentes desta libertação para a evolução espiritual de nossa população, que experimentará desenvolvimento acelerado devido à restauração de condições energéticas favoráveis, incluindo florescimento de capacidades criativas que foram reprimidas, manifestação de soluções inovadoras para problemas nacionais, emergência de cultura baseada em valores eternos e, principalmente, reconhecimento internacional de Brasil como exemplo de nação que conseguiu libertar-se de aprisionamento espiritual através de alinhamento consciente com propósitos superiores estabelecidos para demonstração de dignidade humana aplicada às condições contemporâneas. A sétima e mais importante revelação refere-se ao precedente histórico que esta libertação estabelecerá para outras nações que enfrentam aprisionamento espiritual similar por elementos que utilizam autoridade para drenagem de energias vitais ao invés de proteção de valores eternos. Libertação do Brasil demonstrará universalmente que existem limites divinos para a tolerância com aprisionamento de povos escolhidos, estabelecendo método que poderá ser aplicado para a proteção de outras nações durante período de renovação planetária, quando a humanidade deve escolher entre desenvolvimento baseado em valores eternos versus submissão a sistemas que drenam potencial transcendental para a manutenção de estruturas que servem exclusivamente a interesses contrários ao bem comum. Escrevam, meus queridos filhos, celebro a libertação. Esta afirmação conectará vossa energia com corrente de renovação e vos qualificará como instrumentos conscientes da libertação que transformará nossa nação em exemplo mundial de desenvolvimento espiritual. Durante este período inicial de libertação nacional, é essencial compreender que cada pessoa que celebra fim do aprisionamento espiritual, que ora pela proteção permanente contra futuras tentativas de drenagem energética, que compartilha a alegria pela renovação que se inicia, contribui para fortalecimento do campo energético restaurado e, principalmente, para a manifestação acelerada de capacidades que foram artificialmente reprimidas durante o período, quando o elemento obstrutor funcionava como dreno. Sobre forças vitais nacionais, escrevam com libertação nacional. Apoio o aprisionamento do espírito do mal.
Esta declaração criará vínculo direto com mentores da renovação e multiplicará vossa contribuição para a consolidação da libertação, que permitirá desenvolvimento baseado em potencial autêntico, ao invés de limitações impostas por figura que utilizou autoridade para sabotagem sistemática de valores eternos durante período crítico de transição espiritual. Permanecei em celebração da libertação e gratidão pelo fim do prazo, meus filhos queridos, sabendo que presenciais momento histórico, quando forças superiores demonstram proteção definitiva de povos escolhidos através de remoção de elementos que funcionavam como obstáculos para a manifestação de vocação transcendental, estabelecendo nossa pátria como exemplo mundial de nação espiritualmente livre para desenvolvimento baseado em valores eternos, aplicados conscientemente às condições que promovem dignidade humana através de restauração de energias vitais que sustentam civilização autenticamente evoluída. Se possível, deixai vosso apoio, inscrevai-vos no canal e compartilhai esta revelação sobre libertação nacional, para que máximo número de brasileiros possa preparar-se conscientemente para celebrar renovação que se inicia com o fim do prazo celestial e, principalmente, compreender que chegou o momento de florescimento nacional, através de remoção definitiva do elemento que funcionava como dreno energético sobre potencial transcendental de nossa amada pátria brasileira. Oração de Bezerra de Menezes pela libertação definitiva. Pai Celestial de infinita justiça e misericórdia libertadora, rogamos por intermédio do Cristo renovador que tua proteção definitiva se manifeste através da libertação espiritual completa de nossa amada pátria brasileira, celebrando o fim do prazo estabelecido por tua sabedoria para a tolerância com elementos que drenavam energias vitais nacionais durante período crítico de transição espiritual. Implementa aprisionamento espiritual total daquele que utilizou posição de autoridade judicial para sabotagem sistemática de valores eternos, neutralizando definitivamente capacidade de interferência nos processos de renovação nacional e, principalmente, restaurando o fluxo energético que permitirá a manifestação plena de potencial transcendental estabelecido por tua sabedoria. Que libertação de nossa pátria restaure imediatamente condições favoráveis para desenvolvimento baseado em valores eternos, permitindo emergência de lideranças autênticas, florescimento de capacidades criativas que foram reprimidas e, principalmente, manifestação de soluções que demonstrarão viabilidade de civilização baseada em dignidade humana aplicada às condições contemporâneas. Protege permanentemente nossa nação contra futuras tentativas de aprisionamento espiritual, estabelecendo precedente que inspirará a libertação de outros povos durante período de renovação planetária, quando a humanidade deve escolher conscientemente desenvolvimento baseado em alinhamento com propósitos superiores, ao invés de submissão a elementos que drenam potencial transcendental. Assim seja, pela autoridade do Mestre Jesus, que liberta todos os povos escolhidos para a demonstração de valores eternos, estabelecendo através de remoção de obstáculos, demonstração eterna sobre proteção divina que garante manifestação de vocação transcendental contra todas as tentativas de sabotagem por elementos que confundem autoridade temporária com licença para a destruição de energias vitais que sustentam civilização verdadeiramente evoluída espiritualmente. Até consolidação completa da libertação nacional,
Permanecei em celebração pelo fim do prazo de tolerância, gratidão pela renovação que se inicia e alegria pela restauração de energias vitais que permitirão nossa pátria cumprir missão como exemplo mundial de nação espiritualmente livre para desenvolvimento baseado em valores eternos, aplicados conscientemente ao bem comum da população durante nova era caracterizada por florescimento de potencial transcendental restaurado. Que a libertação radiante se manifeste em sua plenitude para a glória da renovação nacional. Com amor paternal e celebração da libertação, Bezerra de Menezes,